Bom dia, igreja. Você sabe quem eu sou? Bom dia. Antes de me apresentar, quantos que estão nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez? Pode levantar a mão, não seja tímido, seja bem-vindo. Temos uma família, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paramos em 8. 9, 10. 2 pessoas aqui, 10 pessoas. Olha, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, tá? E aproveitando, se vocês não forem de nenhuma igreja, fiquem. Em torno de 6 meses atrás, eu também cheguei aqui e botei o pé aqui e acho que para nunca mais sair, tá? Então, eu fico muito feliz pela presença de vocês, que Deus possa abençoar grandemente vocês. Agora eu vou me apresentar. Meu nome é Renato Diniz, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Tenda, tá bom? E é um prazer ter vocês aqui conosco, amém? Vamos fazer uma oração? Curve sua cabeça. Pai amado, te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concedeu neste momento. E mais uma vez, amigo Espírito Santo, te convidamos mais uma vez, conduza tudo, que nada venha de nós, mas que tudo seja direcionado por ti, porque tudo é para ti. Honra, glória, louvor e adoração pelo século dos séculos. Amém, amém e amém. Deus é bom, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo uma direção do nosso pastor Rafael, que não está aqui, está em viagem e não está passeando, está a trabalho. Esse mês de julho nós vamos falar sobre o Cristo e a sua obra para a sua igreja, através da sua igreja. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o amor dele, a paixão dele pela sua igreja, o seu sacrifício. Então, o tema deste mês é falarmos sobre o Cristo Jesus, aquele que entrou em nossos corações quando nós o deixamos entrar e habita dentro de nós. E o tema da nossa mensagem, rapidamente para nós, é um amor que nos constrange. Hoje eu gostaria de falar de um amor que nos constrange. Porque nós conhecemos e falamos muito sobre o amor, mas muitas das vezes nós não entendemos e não vivemos esse amor. E o maior exemplo do amor que nós temos é o amor de Jesus Cristo por nossas vidas. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 3, eu peço que a mídia também possa me ajudar colocando. João 3, a partir do versículo 16 ao 18. Obrigado. Esperar que todos achem. Quem quiser consultar a Bíblia ou acompanhar aqui. João 3, 16 ao 18, então diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quando falamos de salvação, quando falamos de amor, quando falamos de graça, você não tem como não mencionar o nome de Jesus Cristo. Tudo começou nele e tudo terminou nele. A sua morte, o seu sacrifício. Quando falamos de amor, não temos como não duvidar do amor de Deus por nós, se nós não atendermos, não aceitarmos o que Ele fez através do seu Filho, o amado Jesus Cristo. Um dos maiores erros da humanidade é querer comparar o amor de Deus com o amor aqui da terra, esse amor que nós vivemos, que nós partimos. Nosso amor é limitado, não consegue entender e aceitar o tipo de amor perfeito, mas o nosso Deus, Ele é amor. Muitas das vezes, quando nós falamos do amor de Deus, as pessoas tentam comparar Deus com as situações deste mundo, mas não foi Deus quem pecou, não foi Deus quem desobedeceu, não foi Deus quem decidiu deixar, mas fomos nós. Herdamos isso de Adão.
Quando ele desobedeceu a Deus no jardim do Éden, o pecado entra no coração do homem. E a partir do momento que o pecado entra no coração do homem, o que acontece? Nós nos separamos de Deus. Mas Deus é um Deus tão bom, tão cheio de graça, tão cheio de amor, que o que Ele deseja? Ele quer nos ter de volta na sua presença junto dEle. E como nos ter como nos ter na sua presença junto dEle, se ainda existe uma coisa dentro de nós que nos separa dEle, e essa coisa se chama pecado. E para que isso possa ser resolvido, o que Ele faz? Ele envia o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa morrer na cruz do Calvário e entregar a sua vida, sendo assim um sacrifício perfeito. Um homem sem pecado, sem mancha, sem culpa, sem falha, morreu por todos nós, para que um dia nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas mesmo assim, como nós terminamos de ler, para que todo aquele que nele crê, essa é a condição. E eu pergunto a nós, você crê na salvação do Senhor Jesus Cristo? Hoje eu gostaria de falar de amores. E existem muitos amores, mas eu separei 4 tipos de amores, que são os mais conhecidos por nós, os amores aqui da terra. E o primeiro amor é o amor eros. O amor eros é conhecido como o amor romântico. E os casais digam amém. Isso. Amém. Conhecido como o amor romântico, a paixão, o desejo físico, o romance, focado no relacionamento entre 2 pessoas. Esse é o amor eros. O segundo amor é o filia, amizade profunda. Quantos têm um amigo assim? Fulano é meu amigo. Poucos. Amizade hoje em dia tá raro, irmãos. Mas nós temos amigos pessoais, amigos íntimos. Então, filia significa amizade profunda. É o amor fraternal e leal, baseado no companheirismo, respeito mútuo e interesse partilhado. Um afeto muito presente entre amigos íntimos. Esse é o amor filia. E tem um amor storge, é o amor familiar. Quantas famílias nós temos aqui? Bastante famílias. Refere-se ao afeto natural e seguro que surge entre os membros de uma família, especialmente entre pais e filhos. Esse é o amor storge. Mas eu quero falar nesta manhã também de um amor chamado amor ágape. O amor incondicional. É o amor divino, universal. É a capacidade de amar ao próximo ou à humanidade sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus por nós. Preste atenção numa coisa, igreja. Eros, paixão, passa. Filia, amizade. Quantos aqui já não foram traídos por um amigo, já não foram prejudicados? Quantos aqui já não puderam dizer uma vez, espero que não, mas que tenha vivido, eu não esperava isso, o cara era meu amigo, eu o considerava, e não foram traídos? Storge, o amor familiar. É bom nós termos a família unida, os filhos com os pais com os filhos. Mas quantas vezes nós escutamos coisas tão ruins que acontecem no meio das famílias, que por causa de uma herança de dinheiro, pais matam os filhos, filhos matam os pais. Amor ágape. O amor ágape, que é o amor do pai, é o amor que engole eros, que engole filia, que engole storge e diz, eu sou o amor completo, eu sou o amor perfeito, eu sou o amor verdadeiro. Mas como disse no início, por nós estarmos presos em eros, filia e storge, quando nós nos damos conta do amor ágape, nós congelamos e dizemos, não é possível viver esse amor.
Mas o amor eterno de Deus é maior do que qualquer tipo de amor que você possa falar ou conhecer neste mundo. Nada se compara ao amor de Deus. Eu peço que você me acompanhe em Efésios, no capítulo 3. Peço à mídia que possa me ajudar. Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios 3, 14 ao 19. Obrigado. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E diz assim: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vós seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Esse é o amor do nosso Deus por nós. É um amor que ele não tem largura, ele não tem comprimento, ele não tem profundidade, ele não tem altura. Esse é o amor de Deus por nossas vidas. Como eu disse mais uma vez no início, o nosso amor é um amor limitado. Não precisa me responder. Quantos de vocês aqui já não desistiram de amar alguém? E talvez até com razão e com motivo. Como eu disse, o Eros, ela me traiu, ele me traiu, morreu para mim. Como disse Filia, meu amigo, eu não esperava isso dele. Morreu para mim, nunca mais quero vê-lo. Estorge. Olha, eu vou te falar uma coisa, é filho, mas se eu pudesse eu queria ver longe. Mas quando nós nos deparamos com o amor ágape, nós nos deparamos com aquilo ali chamado cruz do Calvário, em que Deus olhou e falou: os meus filhos estão perdidos, mas eu quero eles de volta. E para eu tê-los de volta, eu preciso que alguém morra, alguém entregue sua vida por eles. Mas tem que ser alguém puro, tem que ser alguém santo, tem que ser alguém sem pecado. E de repente Deus olha para o lado, e quem está do lado dele? O seu filho, o seu único filho. Em Romanos 31, 39. Romanos 31, 39. Essa é uma das passagens que mais marca o meu coração até hoje. Romanos 8, 31, 39. Ser corrigido por filha é amor, estorge. Romanos 8 diz assim, preste atenção, igreja. Portanto, o que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, vocês conhecem, né? Segundo, pode ir 32, né? Aquele que não poupou, quem ele não poupou? Quem? Mas pelo contrário, entregou por todos. Ele entregou por todos. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Seguindo. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem trará acusação contra a sua vida? Quem? Quem está te acusando? Quem está apontando o dedo para você? A resposta vem embaixo.
é Deus quem os justifica. Seguindo. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu volto a falar dos 3 primeiros amores que nós conhecemos aqui. E esses amores de vez em quando nos cansam, né? A gente olha, a vida já não tem mais sabor. Quem nos separará do amor de Cristo? Presta atenção, igreja, será tribulação ou angústia? Alguém passa por tribulação aqui? Alguém passa por angústia? Alguém já foi perseguido aqui? Levanta a mão, minha esposa. Isso. Ela é perseguida pra caramba no serviço dela. Alguém já passou fome? Ou privação? Ou perigo? Ou espada? Seguinte, como está escrito, por amor de ti, por amor de quem? Por amor de Cristo. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que olha a altura e a profundidade, perdão. Olha a altura, olha a profundidade. Vamos lá, nem a altura. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Não é o problema que vai nos separar do amor. O problema é quando o ser humano não entende a grandeza do amor do Pai. E com isso não consegue viver a plenitude do Senhor. Certa vez eu preguei aqui e num dos tópicos da mensagem foi: venha como estás. Peguei essa mensagem, foi uma mensagem de 15 minutos, mandei para minha irmã no Brasil. E depois ela me respondeu, acho que foram 3 ou 4 tópicos, e ela falou: Renato, no tópico venha como estás, eu chorei muito. Chorei, parei, chorei muito. Eu falei assim, por quê? O que acontece? A minha irmã, ela tem um relacionamento, hoje ela é casada, na igreja, no civil, mas na época não era. E por ela não ser casada na igreja e no civil, ela não se sentia digna de ir à igreja. E quando ela escutou aquela palavra, venha como estás, o que ela falou para mim, o motivo do choro dela foi: quanto tempo eu perdi longe dos caminhos de Deus. E eu pergunto para você, qual é o obstáculo que você está colocando para não viver na presença de Deus? Quando nós colocamos um obstáculo para dizer, eu vou resolver os meus problemas primeiro, para depois eu vir à igreja, você está dizendo que aquele sacrifício ali não valeu de nada, ou ele não é capaz de transformar e perdoar os seus pecados. É isso que você está dizendo. Quando você está dizendo que eu vou parar de fumar, vou parar de beber, enfim, para depois eu procurar uma igreja, você está dizendo que o sangue de Jesus não é o suficiente para te purificar, te lavar e te restaurar. Talvez agora um amigo meu esteja me assistindo pela internet. E nós no trabalho estávamos conversando, um louvor estava sendo tocado, e alguma coisa que eu o chamei para estar aqui, eu falei que era o culto de ceia. Ele falou, ceia? Há muito tempo que eu não tomo ceia. Eu fui e desliguei o louvor na hora. Falei, peraí, como é que é? Há muito tempo que eu não tomo ceia. Por quê? Porque
estou errado, estou em pecado, sabe, pastor Léo, não tô bem. E eu falei, isso é motivo para você não vir tomar a ceia? A palavra do Senhor nos ensina que quando você chegar para cear, a única coisa que Ele pede é que você examine o seu coração. É a única coisa que Ele pede. Examina teu coração. Vê se há, o coração que está acelerado, vê se há algo de errado aí. Errei com a minha esposa, errei com o meu patrão, errei com o meu filho. Eu estou vendo coisas na internet que não convém. Eu estou mentindo muito. Eu estou falando demais. Deus, diante do pão e do sangue, eu te peço, me perdoa. Pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, que tem poder para me purificar, me libertar, porque foi para isso que Cristo morreu na cruz, para nos purificar e nos libertar dos nossos pecados. Me perdoa, mas não me deixa ficar longe da tua mesa. Você vem e participa da ceia. E já fica a dica para quem está aqui hoje e falou que não vai tomar a ceia. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Não diga que o amor dele não é poderoso para perdoar os teus pecados. Não faça isso. Não faça isso. Não diga que o sangue de Jesus não é poderoso para te redimir e te purificar de todo o pecado. Quando você age dessa forma, quando você faz isso, você está dizendo, o sacrifício dele não é o suficiente. Quando você tenta resolver os seus problemas da sua maneira, da minha forma, você está dizendo, eu não consigo, porque o sangue dele não é suficiente para me perdoar. João 14:6. E por coincidência, João 14:6 é o que está aqui na camisa aqui. João 14:6, mídia, por favor. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, se não for por mim. Alguém está tentando chegar na presença de Deus sem Jesus? Se você estiver tentando fazer isso, você não consegue. Porque começou por Ele e terminou nele. Tudo passa por Ele. A sua dor, o seu sofrimento, a sua morte na cruz. Mas em falar em morte de cruz, eu só quero lembrar uma coisa a vocês. E no estudo de oração, o pastor mencionou isso e trouxe a lembrança no meu coração também. Nós olhamos para a cruz, ou talvez quando nós vemos uma encenação do corpo de Cristo, o Senhor Jesus Cristo crucificado, nós pensamos assim, poxa, Jesus sofreu, olha lá, quanta dor, quanto sofrimento. Nós pensamos isso, mas entenda uma coisa, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo começou lá no Getsêmani. Quando ele chama os seus discípulos para ir orar, quando ele já sentiu, sabia que estava aproximando o momento da morte dele, ele vai para o Getsêmani. E ali no Getsêmani, Jesus entende o que está por vir sobre a vida dele. Não é a cruz, não foi a morte de cruz, é um complemento do seu sofrimento para completar a obra de salvação. Mas lá no Getsêmani, ele já suava gotas como que de sangue. Lá no Getsêmani, ele falava, Pai, se possível for, todavia, seja feita a tua vontade. Aí você vai virar e vai falar assim, mas que pai é esse que mata um filho por causa de uns pecadores? Que pai é esse que mata um filho por causa de você? Que pai é esse que mata um filho por causa de mim? Há um texto na Bíblia que diz que
você ainda encontra uma pessoa que dê a vida por uma outra pessoa boa. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa boa que dê a vida por uma pessoa ruim. Jesus Cristo fez isso conosco. Ele deu a sua vida por amor a cada um de nós. Para concluir, meus irmãos, o sofrimento de Cristo é aquele sofrimento que nós não entendemos, não imaginamos, não há peça, não há teatro, não há nada que possa mostrar ou trazer à existência aquilo que ele sentiu. Mas para nós é entender, o Filho de Deus aceitou morrer por cada um de nós, para que toda a humanidade fosse salva, e um dia possamos reinar com ele para sempre, amém? Gostaria que você curvasse sua cabeça, gostaria de orar. Muitas das vezes nós precisamos de algumas encenações, nós precisamos de algumas cenas para nos lembrar da nossa realidade, da onde nós estamos, da onde nós saímos. Quando nós vamos a um velório, aí você chega e pergunta assim, do que ele morreu? Aí a pessoa fala assim, ele morreu, estava dirigindo o carro, bateu num poste, mas estava sem um cinto de segurança. Aí quando você sai do velório, a primeira coisa que você faz é o quê? Colocar o cinto de segurança. Hoje, mais uma vez, Jesus Cristo nos chama para uma segurança, que é viver na presença dEle. Eu volto a pedir mais uma vez, que todos curvem a cabeça, fechem os olhos. Não é difícil. O teatro já acabou. E eu gostaria de saber, tem alguém aqui nessa manhã que entendeu, que entende o que Jesus Cristo fez por você? E quer entregar a sua vida a Jesus? Temos alguém aqui nesta manhã que está andando longe do caminho do Senhor, perdido, vivendo o amor eros, vivendo os amores deste mundo, mas o amor verdadeiro chamado Jesus Cristo está longe do seu coração. Temos alguém aqui? Não vou estender muito. Amém. Quero entender que todos já são salvos em Cristo Jesus. O segundo pergunta é: alguém quer se reconciliar e pedir perdão a Deus? Não precisa sair do seu lugar. Alguém que há muito tempo talvez esteja participando da ceia, mas não está discernindo o corpo. Amém? Amém? Tem alguém aqui que há muito tempo não tem participado da ceia e tem coragem de levantar a mão? Amém? Amém. Mas vai mudar isso hoje, não vai? Jesus te ama. Ele não desiste de você. E Ele nos convida. Gente, para concluir, o diabo está derrotado e vencido. O inimigo nas nossas almas tem os seus dias contados.
Mas a maior raiva dele, o maior ódio dele, é saber que eu e você, pecadores, podemos participar do corpo e do sangue de Jesus. Essa é a maior raiva do inimigo contra a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus. Talvez ele esteja gritando: como pode? Como pode? Ele se sujou na lama, ela se sujou na lama. Eles estão cheios de pecado. E de repente ele escuta uma voz dizendo: mas eu dei a minha vida por eles. E agora eu os chamo de filho, para a reconciliação com Deus Pai. Amém? Vamos ficar de pé. Deus é bom, vamos ficar de pé. Rendemos-te graça, te rendemos louvores e adoração por esse dia. Te agradecemos por cada um que tu trouxeste aqui, escolheste estar aqui, desejaram estar aqui nesta manhã. E que o Santo Espírito de Deus, que é a pessoa da Trindade, que hoje está sobre a humanidade, atuando, abençoando, fortalecendo, venha sobre os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqui nesta manhã. Que aquele que se encontra fraco seja fortalecido. Que aquele que se encontra desanimado receba o ânimo de Deus, o fôlego de vida sobre suas vidas. Que aquele que está em dúvida, que se acha que ninguém me ama, que ninguém olha para mim, ei! Antes de você nascer, Jesus Cristo já olhava para você, Deus Pai já olhava para você e te chamava de filho amado. Não duvide do amor, não duvide da graça e não duvide do perdão do Senhor Jesus Cristo. E que a graça, que o amor e o poder do Santo Espírito esteja sobre sua vida, te fortalecendo nesta manhã, para que você possa fazer parte do corpo e do sangue, e ser renovada a tua esperança, a tua fé, que um dia nós nos encontraremos com Jesus Cristo, e com Ele, para sempre, reinaremos em paz e alegria. E se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor, aplauda aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Amém, amém. Pastor Alessandro, louvado seja o nome